E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é terça-feira e como o vestibular Unesp está chegando, agora próxima sexta-feira, dia 15, a gente vai fazer hoje uma análise do edital da Unesp e fazer questões relacionadas aí da última prova da Unesp. Eu já quero avisar vocês logo de cara, primeiro, se inscrevam no canal e curta esse vídeo, porque tem vídeo demais aqui no canal de história, filosofia, sociologia, tem coisa pra caramba, né? Eu sempre falo isso, mas vamos aí agora buscando aí os 400 mil inscritos. Eu já queria falar para vocês também que eu vou resolver parte da última prova da Unesp aqui, para a gente poder analisar, e a outra parte está saindo, acho que se eu não me engano, nesse momento no canal Historizando da Tati. A gente dividiu essa prova. Parte eu ia fazer essa análise da prova, né? Funciona como uma revisão em relação às questões, e a outra parte fica no canal da Tati. O primeiro link da descrição aqui, o primeiro link que eu colocar, vocês já vão ser direcionados. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vão lá e assistam a outra parte da resolução dessa prova, porque a Tati é muito boa, inclusive, para responder. Além de ser boa professora, ela é muito boa para resolver questões também, tá bom? Então a gente está aí nessa parceria aí para ajudar o pessoal que vai tentar o Unesp agora sexta-feira. Tá? E outras coisas que eu preciso falar também rápido aqui antes, que eu sei que tem vários outros vestibulares que vão acontecer, alguns nessa sexta-feira. Possivelmente eu vou também fazer uma análise amanhã para o vestibular da Universidade do Estado do Ceará. Se tiver algum outro vestibular também, aí eu faço um vídeo mais amplo também, mas de antemão eu já aviso que é do Ceará. Eu pretendo, de repente, a gente consegue fazer uma live de revisão para a Unesp também. Isso eu não posso garantir, tá? Na quinta-feira, mas vamos com calma. Vamos com calma mesmo, porque tem muita coisa. E mesmo que você vá fazer um outro vestibular, os conteúdos são muito próximos. O que pode variar de um conteúdo para outro é o tanto que é cobrado, porque pode variar de diferença de prova. Às vezes é uma que trabalha com mais imagem, às vezes umas vão até a alternativa D, outras vão até a alternativa E. Ontem a gente fez o Unicamp, foi até D, a Unesp vai até a alternativa E. E algumas cobram Mesopotâmia, Egito e outras sociedades do Antigo Oriente Próximo, e outras passam a cobrar a partir de Grécia. A gente vai ver tudo isso hoje, como é que funciona a Unesp, tá? Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o manual do candidato. Então tá aqui, gente, tá aberto o manual do candidato. Eu vou já direto na parte do conteúdo para vocês. O que eu já falei para vocês que eu gosto dos vestibulares estaduais é que você tem um manual do candidato, viu, Enem? Aprenda com os vestibulares estaduais. E eu já vou lá embaixo, porque eu já sei onde que está, né? Que você tem todas as informações de prova, local de prova, o que você precisa fazer. É um manual completo, né? E o que eu gosto mesmo é que você tem, além da bibliografia que é cobrada, que eles definem uma bibliografia, geralmente também o manual do candidato vem com conteúdo cobrado, né? Aprenda, Enem. Mas enfim, não vou ficar falando isso não, porque o foco aqui é outro agora. Olha só, então, deixa eu colocar aqui, peraí, que eu tenho que lembrar agora. Aqui são a relação de cursos. E aí, quando a gente chega aqui os campos, né, os locais, as vagas, aqui, quando a gente chega aqui no anexo 2, nós temos aqui programas, é isso que a gente precisa saber. Aqui no manual do candidato, especificamente da Unesp, não está falando qual é o programa de cada curso. Está falando o que você precisa estudar para matérias, para cursos específicos, como música, artes cênicas e tal. Mas olha só, prestem bem atenção o que está escrito. As provas serão elaboradas de conformidade com as diretrizes curriculares nacionais, os PCNs. Eu tenho um PCN aqui, não sei onde que eu deixei. O professor geralmente tem PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, tá? Do ensino médio, tá? E o currículo do Estado de São Paulo, que é onde que eu quero chegar. Quando você clica aqui, aí você tem um link, tá? Se você estiver abrindo isso aqui, por exemplo, no seu computador, eu abro geralmente os PDFs aqui no Google Chrome. Aqui, ó, quando eu vou aqui, currículo do Estado de São Paulo, ele vai abrir um link. Eu já abri o meu, tá aqui, o currículo de Ciências Humanas, você tem linguagens também, tá? Você tem vários. Currículo do Estado de São Paulo, Ciências Humanas e suas tecnologias. Tá? Então esse manual do candidato especificamente ele te direciona para isso, e é aqui que você tem que saber o conteúdo. Logicamente que quem já conhece bem a prova da Unesp, está se preparando e tal, já deve saber disso, tá? Isso aqui eu estou falando, mas se você está se preparando para a Unesp há muito tempo, certamente você já sabe disso. Então aqui Ciências Humanas e suas tecnologias, a gente vai lá embaixo. Deixa eu ver aqui onde que a gente vai ter o currículo de História. A organização dos conteúdos básicos, tá? Lá para 31, por ali, quadro de conteúdos e habilidades em história, 39. Então já vou descer de forma rápida aqui.
Então tá aqui, ó. Aqui você tem o quadro das habilidades, ó, quadro de conteúdos e habilidades de história. Aí você tem quinta série, sexto ano, que é quinta série, que hoje a gente chama de sexto ano do ensino fundamental. Sistemas sociais e culturais, tá? Aí fala como é cobrado. Isso para o ensino fundamental, tá? Para um professor de escola, mas é que a Unesp vai seguir essa diretriz porque é uma universidade do estado de São Paulo. Mas aqui é ensino fundamental. Vamos descer até chegar no ensino médio. Olha só, gente, a segunda série do ensino médio, a gente tem que ir em primeira série do ensino médio. Cadê? Isso aqui, ó, tem mais um pouquinho aqui. Primeira série, aqui, ó. Começa aqui, ó. Então a gente tem, ó, começa na pré-história. A pré-história sul-americana, brasileira e regional. Olha só, agora atenção. Então você tem Brasil e já de forma também história geral. Oriente Próximo e surgimento das primeiras cidades. Então, ó, Egito e Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas. Tem vídeo de tudo isso aqui no canal. Logicamente que é uma playlist muito grande, né, para um vestibular que sai agora sexta-feira. Mas também, provavelmente, se você está ligado no vestibular da Unesp, você acompanhou, está sabendo desse quadro de conteúdos, certamente também você já deve ter acompanhado os vídeos que a gente tem no canal aqui, que a gente vem produzindo, certo? Então, por isso que sempre eu coloco nos vídeos que tal matéria é para o Enem e demais vestibulares, tá? Então, pega a Mesopotâmia. Então, por exemplo, aí depois a gente chega na civilização grega, você tem um quadro específico para a civilização grega e a gente vai fazer uma questão sobre Grécia hoje nesse vídeo. Civilização romana, imigrações bárbaras, né, que seriam as invasões bárbaras. Né? E por aí vai, renascimento comercial e urbano, formação das monarquias nacionais. Se eu fizer uma revisão Unesp na quinta-feira, tá? Em live, possivelmente vai ser à noite, aí a gente vai usar, porque aí eu não vou necessariamente, tá, gente, preparar um PDF dessa vez para tudo isso, porque vai ficar muito em cima, vai dar muito trabalho, inclusive, eu não sei se eu vou ter esse tempo todo, mas aí a gente vai listando parte do conteúdo. Eu quero que você deixe aí nos comentários, dê o feedback se vocês querem que a gente faça isso na quinta-feira. Lembrando que isso ajuda não só o Unesp, como outros vestibulares, porque o conteúdo, tá? E a gente vai aqui estudando, discutindo muitas coisas. Talvez, a gente tem certeza que a gente não vai conseguir falar tudo, mas a gente elabora alguns conteúdos, tira algumas dúvidas, tá bom? Deixa eu tomar água aqui. E por aí vai, ó, Renascimento. Então você tem uma história que está aí com a linha do tempo, sistemas coloniais europeus, a América colonial, tudo que a gente já viu. Certo? Então, lembrando que a gente pode cobrar, inclusive, das civilizações antigas do Antigo Oriente Próximo, tá? Aquela história a antiga oriental, que a gente chama, que começa na Mesopotâmia, fenícios, hebreus e tal, que eu fiquei muito feliz de ter feito o vídeo, né? A gente tem grande parte dos conteúdos, certo? Aí você vai indo, Estados Unidos da América, no século XIX, que entra Guerra Civil, que é a Guerra de Secessão, tá? Eu não vou ficar falando que a gente tem vídeo aqui, porque a gente tem grande parte mesmo. Bom, então vamos começar a responder as questões aqui, né? A gente vai fazer 5 questões da última prova Unesp, tá? O último vestibular que foi meio de ano, 2019. Algumas eu até já respondi no canal. Depois desse vídeo vocês vão lá e mais 5 questões lá com a Tati do Historizando, fechou? Vamos começar então. Deixa eu ver meu tempo ali, né? São uma formosura os governantes que tu molestastes, como se fosses um estatuário, ó Sócrates. Ora, pois, concordais que não são inteiramente utopias o que estivemos a dizer sobre a cidade e a Constituição, que, embora difíceis, eram de algum modo possíveis, mas não de outra maneira que não seja a que dissemos. A água, né? Impressionante, eu começo a ler, a voz vai, desculpa, gente. Mas não do que dissemos. Quando os governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros, que desprezem as honrarias atuais, por as considerarem impróprias de um homem livre e destituídas de valor, mas, por outro lado, que atribuem a máxima importância à retidão e às honrarias que dela derivam, e consideram o mais alto e mais necessário dos bens a justiça, a qual servirão e farão prosperar, organizando assim a sua cidade. Então, há uma obra aí de Platão, é a República, lembrando que a gente conhece muito da obra de Sócrates, do pensamento socrático, através da obra de Platão. Vamos lá.
O texto concluído na primeira metade do século VI a.C. caracteriza o quê? É um diálogo de Sócrates, certo? Sócrates ali falando sobre filosofia, sobre a sociedade grega. A predominância das atividades econômicas rurais sobre as urbanas e enfatiza o primado da racionalidade. B. A organização da polis sustenta a existência de um governo baseado na justiça e na sabedoria. C. O caráter aristocrático da polis durante o período das tiranias em Atenas e defende o princípio da igualdade social. D. A estruturação social da polis e destaca a importância da democracia consolidada durante o período de Clístenes. Vamos lá. E a importância da ação de legisladores como Drácon e Solon em Atenas e apoia a consolidação da militarização espartana. Vamos começar então falando aqui qual que é a alternativa correta sobre esse diálogo. O Sócrates, então, ele está falando sobre a sociedade, ele está falando sobre os filósofos. A alternativa correta, se vocês perceberam, mas pode ter alguém aí que tenha confundido, eu tenho certeza que alguém chegaria assim, por que não pode ser tal alternativa? E a gente vai falar aqui, tá? A alternativa correta é a B de bola, tá falando assim, ó, a organização da polis, né? O texto está falando sobre a organização da polis e sustenta a existência de um governo baseado na justiça e na sabedoria. Vamos buscar isso no texto aqui, ó. Então tá escrito aqui, ó. Mas não de outra maneira que não seja a que dissemos, quando os governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros. O Sócrates está defendendo, então, que esses governantes sejam filósofos verdadeiros. Sabedoria, certo? Então, a alternativa correta é B. O Sócrates está falando sobre a sabedoria, né? Então, está falando de uma organização dessa polis baseado numa sabedoria de um filósofo, tá? Por que não poderia ser a A? Porque está falando de atividades rurais sobre atividades urbanas. Não é isso. Inclusive, está falando de polis. Polis é a cidade grega, certo, gente? Ó, a C eu vou deixar ela de ladinho aqui, que já eu vou... Na C não. A D que eu vou deixar de ladinho já, porque ela vai ser a última, que pode ter tido gente que confundiu. A C diz assim, o caráter aristocrático da polis durante o período das tiranias em Atenas e defende o princípio da igualdade social. Não está discutindo caráter aristocrático, está falando de um governo de sabedoria. A E diz a importância da ação de legisladores como Drácon e Solon em Atenas e apoia a consolidação da militarização espartana. É um texto que está direcionado muito mais para Atenas do que militarização espartana. Não está falando de militarização, inclusive é um governo para a sabedoria. Se teve alguém que falou assim, professor, por que não pode ser a D? Porque, por exemplo, eu vi um vídeo seu lá de Atenas, por exemplo, que você falou que o Clístenes vai ser aí considerado um dos pais da democracia, tal, e o Sócrates vive dentro de uma democracia. Vamos lá. A D está falando assim, a estruturação social da polis, tá? Que falaria quem seria cidadão, quem não seria, já está fugindo um pouco aí do texto, né? Do que a gente está querendo saber. E destaca a importância da democracia, consolidada durante o período de Clístenes. O texto não está destacando a importância da democracia, tá? Consolidado durante o período de Clístenes, né? Quando ele fundou lá, aumentou as assembleias na eclésia, né? O texto não está falando disso, o texto está falando de um governo de sabedoria. Ele está falando sobre a polis grega, como está lá na B, por exemplo, a organização da polis, tá? E um governo pautado na sabedoria. O próprio Platão vai defender depois que para ele os políticos deveriam ser filósofos, certo? Por conta da questão da alma racional, tá bom, gente? Então por isso que não pode ser a D, porque não é o debate especificamente dessa questão, fechou? Então vamos para a próxima. Depois a minha água aqui. Olha para vocês verem como é que é variado a prova da Unesp, né? Lá de Grécia, que entra tanto história quanto filosofia, a gente chega em Brasil. O dia em que o capitão Mor, Pedro Álvares Cabral, do descobrimento, tá? Em Enem, às vezes é raro você encontrar questões sobre descobrimento, mas em vestibulares estaduais, não. Levantou a cruz. Era 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz, em que Cristo, nosso Redentor, morreu por nós. E por essa causa,
pôs nome à terra que se encontrava descoberta de Santa Cruz. E por esse nome foi conhecida há muitos anos, Brasil, né? Porém, olha só, o demônio com o sinal da cruz perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha e os desta terra, o demônio perdeu o domínio, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim chamado de cor abrasada e vermelha com que tingem panos. Então o texto falando assim que como o demônio perdeu o poder sobre a terra e sobre os homens, porque Cristo venceu, ele deu a dele, deixou a sementinha do mal ali falando assim, então pelo menos eu vou fazer vocês esquecerem o nome Terra de Santa Cruz, depois vai se chamar Brasil, um pau vermelho, né? Que viagem. Tudo bem? Frei Vicente do Salvador, 1627. O diabo e a terra de Santa Cruz, ok. O texto revela o que pra gente? Que a Igreja Católica defendeu a prática do extrativismo durante o processo de conquista da colonização do Brasil, extrativismo, então, do pau-brasil. B, o texto, tá? O texto revela o quê? Tá direto no texto isso aqui. Um esforço amplo de salvação dos povos nativos do Brasil orientou as ações dos mercadores portugueses. C, os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo sempre respeitaram motivações e princípios religiosos. D. O objetivo primordial da colonização portuguesa no Brasil foi impedir o avanço do protestantismo nas terras do Novo Mundo. E E. Uma visão mística da colonização acompanhou a exploração de recursos naturais existentes nas terras conquistadas. Para pensar, olha todas essas alternativas e busca no texto, tá? Olha no texto o que o texto tá falando pra gente. Essa é uma questão exclusivamente do texto, não está pedindo os seus conhecimentos necessariamente sobre o assunto, tá? É importante ter, mas aqui está falando o texto revela o quê? A alternativa é isso mesmo? Uma visão mística da colonização. Não está falando de uma visão mística? Que o demônio, né, tirou o nome de terra, fez com que ele perdeu a força sobre os homens e as terras, mas fez com que as pessoas esquecessem, pelo menos aí o que eu falei, plantou a sementinha do mal, o nome Terra de Santa Cruz para dar o nome de um pau-brasil. A visão mística da colonização acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas terras conquistadas. Não é só esse exemplo, uma visão mística. Eu sempre falo assim que o primeiro grande interesse dos portugueses no Brasil é o interesse econômico mercantilista. O Brasil fazia parte de uma empresa do Império Luso, certo? Esse é o principal motivo. Eles não viriam para cá se não tivessem um objetivo de aumentar, acumular capitais, né? A famosa acumulação primitiva de capital aí no Império Luso. Porém, sempre teve um ideário da descoberta, um lado místico, imaginário que a gente chama. E esse imaginário vinha muitas vezes com aquelas conquistas que a gente falou na nossa aula, por exemplo, de expansão marítima, que eles acreditavam que em determinado período da água você tinha águas venenosas que faziam os navios afundarem, sereias que enfeitiçavam marinheiros. Sempre teve um lado místico. Até mesmo quando chegaram no Brasil, eles olhavam para aquelas populações que viviam aqui e tinha um lado místico desde o início do descobrimento, sabe? Então sempre teve, isso é importante falar. Agora vamos ver por que as outras estão erradas, né, gente? A A diz assim, a Igreja Católica defendeu a prática do extrativismo. O texto não está falando isso. A B diz, um esforço amplo de salvação dos povos nativos do Brasil orientou-as... Não é para salvar os povos, tá? Salvar o quê? O texto mesmo está falando assim, que o demônio perdeu a sua força em relação aos homens. C. Os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo não sempre respeitaram a questão religiosa. Porque pau-brasil, quando fala sempre, quer dizer que até hoje. Não, pau-brasil não tem a ver com questão religiosa. E a D diz, o objetivo primordial da colonização portuguesa no Brasil foi impedir o avanço do protestantismo. Não, eu entendo, a gente precisa entender que o protestantismo foi colocado como um inimigo em potencial contra o cristianismo católico. Porém, levar isso para o Brasil e falar assim, esse é o objetivo da nossa conquista, o objetivo primordial da colonização? Não, o objetivo primordial é econômico.
Acertamos? Vamos para a próxima então, gente. Essa aqui eu gosto bastante. Quando eu dividi com a Tati, eu pedi para ela deixar eu responder essa, porque o Nesp interior de São Paulo, para tudo quanto é lugar, você vai ter o Nesp. O Nesp Marília, o Nesp Franca. Você vai ter o Nesp para tudo quanto é lado de São Paulo, certo? E o Oeste Paulista, né? Uma questão sobre o Oeste Paulista no século XIX e século XX também, mas o Oeste Paulista foi muito importante e é muito importante para o Brasil, sabe? Por conta dos Barões do Café e tal. E a Unesp tem muita proximidade com isso. E como eu vivi 19 anos em Ribeirão Preto, para você que está chegando agora e é da região, não sabe, eu vivi uma grande parte da minha vida em Ribeirão Preto, conheço muito bem, tenho muitos amigos. Eu estudei bastante esse tema e tenho muito carinho por esse tema, gosto bastante, tá? Mas enfim, vamos lá. É particularmente no oeste da província de São Paulo, oeste de 1840, não o de 1940, é porque tem uma diferença. O oeste, isso aqui é legal, desculpa, peraí. Qual que é a diferença do oeste de 1840 para o oeste de 1940? Se me permitem, eu vou até puxar aqui um mapa, pode ser? Vamos lá aqui, ó. Peguei um mapa qualquer aqui, um mapa aleatório, mas que... beleza. Se vocês estiverem vendo aí a imagem, né? Repara aqui comigo aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Mapa rodoviário de São Paulo. Guia Geográfico do Estado de São Paulo. Não sei que site que é esse, não. Olha só. O Oeste Paulista... Tá vendo? Minha setinha aqui. Eu não sei se também tá puxando. O Oeste Paulista... Deixa eu ver se tá... Eu não sei se tá puxando meu cursor. Ele é esse primeiro oeste aqui, ó. Que tá aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Morro Agudo... Região ali perto de Ribeirão Preto também, ó. Orlândia, né? Eu já fui muito ali também. Esse Oeste Paulista pega uma região toda, inclusive pega até aqui embaixo, vai chegando até Campinas. É o Oeste de 1840. Aí você fala, mas isso não é o Oeste do estado de São Paulo. É porque esse Oeste, eu já falei em outros vídeos aqui, é um Oeste em relação a Minas Gerais. Em relação a quem? Porque os primeiros grandes habitantes do Oeste Paulista, além dos nativos da época, mas a gente está falando já num período já de colonização, colonização do Império já brasileiro, esse Oeste Paulista era em relação aos mineiros, porque quando acabou a sociedade mineradora, né, na verdade entrou em crise, grande parte dos mineiros saíram de regiões como São João del Rei, como Ouro Preto, né, a antiga Vila Rica, e marcharam a oeste. Então, o primeiro oeste que eles acharam, a oeste deles, ficou esse oeste. O oeste de 1940 para frente já seria essa outra região. Tanto é que nesse mapa aqui, ó, que a gente está vendo aqui, se você olhar aqui no cantinho aqui, ó, aqui perto de Valparaíso, ali você tem Araçatuba, ali está vendo que está escrito Novo Oeste, certo? Então, a geografia do estado de São Paulo, ela pode variar de acordo com o tempo. Então, vou voltar aqui, deixa eu baixar aqui minha tela aqui, ó, pronto, agora vocês vão voltar a ver só o que eu tô colocando aqui para vocês. Então, tá lá, beleza, já ficou essa explicação que já funciona como uma boa revisão, inclusive. Que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais do modelo clássico da lavoura canavieira e do engenho de açúcar. A silhueta antiga do senhor de engenho perde aqui alguns dos seus traços característicos, desprendendo-se mais da terra e da tradição, da rotina rural. A terra de lavoura deixa então de ser o seu pequeno mundo para se tornar unicamente seus meios de vida, sua fonte de renda. Beleza, gente. Seus meios de vida, suas fonte de renda, certo? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu estava pensando aqui eu estava vendo se estava tudo certo aqui o meu OBS, por isso que eu dei essa pausa dramática aqui. Texto aí do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, que é um que a gente inclusive está trabalhando em sociologia, tá? Deve sair no próximo vídeo aí, esses próximos dias. O caráter próprio das fazendas de café do Oeste Paulista de 1840 pode ser explicado em parte pelo quê? Por que esse caráter próprio? A. Menor isolamento dessas fazendas em relação aos meios urbanos. B. Emprego exclusivo da mão de obra imigrante e assalariada.
C. Desaparecimento das práticas de mandonismo local. D. Maior volume de produção de mantimentos nessas fazendas. E E. Esforço de produzir prioritariamente para o mercado interno. Para pensar, isso tem muito a ver com você ler o texto, tá? Olha só, alternativa correta, alternativa A de amor. Menor isolamento dessas fazendas em relação aos meios urbanos. Em relação a outros, por exemplo, a sociedade, ele está sempre comparando o texto aqui com a sociedade da lavoura da cana-de-açúcar lá no século XVI, né? 16 e 17. Aqui você tem menor isolamento. Nesse período aqui, o que o Oeste Paulista, lá a partir de 1840, trouxe foi, inclusive, construção de estradas de ferro para poder conectar as fazendas, tá? As vilas também que estavam ali próximas, as pequenas cidades que foram surgindo ali, os arraiais, né, que vão surgindo ali, com outros centros urbanos que estavam crescendo. Então, por exemplo, você tinha uma ligação lá da região de Ribeirão Preto para a região de Campinas, que a gente fala que escoava o café, até chegar na cidade de Santos, o Porto de Santos. Então, você tem menor isolamento em relação às cidades, tá? Menor isolamento das fazendas em relação aos meios urbanos, do que foi, por exemplo, na cana-de-açúcar, até mesmo do que era, inclusive, na produção, no plantio do café no Vale do Paraíba, que era muito mais arcaico, que era muito mais precário. Então, aqui você está em constante direto. Tanto é que a gente depois vai falar sobre a indústria do café. Indústria no sentido de produção, tá? Uma produção maior. Por que as outras estariam erradas? A B diz, é emprego exclusivo de mão de obra imigrante assalariada. A gente sabe que no Oeste Paulista se utilizou muito imigrantes assalariados de origem alemã e italiana. Porém, não foi só. Então, não é exclusivo, porque tinha escravidão. Eu sei que no menor número do que já se teve, por exemplo, no Vale do Paraíba. Mas não era exclusivo. Cuidado com isso, gente. Cuidado mesmo. A C diz, desaparecimento das práticas de mandonismo local. O mandatário, o mandante, não desapareceu. Ali você tinha ainda os jagunços, os donos das fazendas que mandavam, certo? Até mesmo senhores de escravos, como não é exclusivo a mão de obra de imigrantes. A D diz maior volume de produção de mantimentos nessa fazenda, maior volume de café, tá? Mantimentos não é essa a discussão, não é isso que está sendo colocado. E a E diz, esforço de produzir prioritariamente para o mercado interno. Não, o Oeste Paulista se tornou grande principalmente por conta da exportação. Salvou o Império Brasileiro, tá? Por conta da exportação. Fechamos essa, eu sei que o vídeo está ficando grande, mas quem vai tentar os vestibulares está ligado, que eu sei. Vamos lá que faltam duas aqui pra gente. Essa questão eu fiz recentemente, inclusive, porque a gente trabalhou aqui descolonização da África e da Ásia, né? Vamos lá. O mapa representa a divisão da África no final do século XIX. Essa divisão, a divisão da África no final do século XIX. Então você tem, por exemplo, vários países aí divididos aí que vão ser ligados a potências neocolonialistas, né? Potências europeias, tá? Então você tem Grã-Bretanha, olha a França, o tamanho da parte que a França dominou. E aí você tem países africanos livres, que ali seria a Libéria e a Etiópia. Tudo bem? É só vocês olharem o Império Alemão. Vamos lá. Essa divisão A persistiu até a vitória dos movimentos de descolonização da África ocorridos nas duas primeiras décadas do século XX. B. Foi rejeitada pelos países participantes da Conferência de Berlim em 1885 por considerarem que privilegiava os interesses britânicos. C. Essa questão aí, inclusive, teve só a alternativa D, ou eu que cortei, eu devo ter cortado também. Vamos ver se a gente acha a resposta aqui. C. Incluiu áreas conquistadas por europeus tanto durante a expansão marítima do século XV e XVI, quanto no expansionismo dos séculos XVIII e XIX. E D. Foi determinada após negociação entre povos africanos e países europeus. Deve ter cortado a E, tá? Mas eu já aviso vocês que não era E também. Foi determinada após negociação entre povos africanos e países europeus durante o Congresso Pan-Africano de Londres em 1890. Para pensar. Olha os países. Você tem que parar para pensar e ver quem era a potência neocolonialista no século XIX que pegou um pedaço grande aí para poder
chegar num mapa nessa formação? Alternativa correta, falo aqui para vocês já. C. Olha só. Incluiu áreas conquistadas por europeus tanto durante a expansão marítima do século XV e XVI, onde vocês vão achar aí? É só procurar a bandeirinha de Portugal. Achou Portugal? Tem ali, tá vendo? E olha a Espanha também presente aí. Vocês podem perceber aí, ó, o Império Espanhol ali, no norte da África, tá vendo ali, ó? Você tem Portugal em maior parte, você tem a Espanha também. E também até regiões da França, que são conquistas do século XV e XVI, tá? Não são conquistas do século XIX. Quanto no expansionismo do século XVIII e XIX, que aí sim a gente está falando do imperialismo, que aí entra a Grã-Bretanha, aí entra a Itália, o Reino da Itália, entra principalmente a Grã-Bretanha e França, eu sei, mas entra também o Império Alemão, olha a Bélgica também entrando, certo? Então você tem conquistas de 2 períodos nesse mapa. Por que as outras estariam erradas? Vamos ver, eu sempre falo isso, né? Por que as outras, que a gente tem que saber. A. Persistiu até a vitória dos movimentos de colonização da África ocorridos nas 2 primeiras décadas do século XX. Não persistiu, isso mudou depois, tá, do século XIX. O mapa foi se modificando, não persistiu assim. E outra coisa, as derrotas, ó, até a vitória dos movimentos de descolonização da África ocorridos nas 2 primeiras décadas do século XX. A gente sabe que a descolonização da África ela passou a ocorrer principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então seria na última década do século XX e as primeiras décadas, a última década do século XX não, a quarta década do século XX e a quinta e sexta década do século XX, não nas 2 primeiras. Lembra aquela história que eu falei aqui, que após a Segunda Guerra Mundial, primeira e segunda, na verdade, mas principalmente a segunda, os países europeus se enfraqueceram, tiveram outras demandas, e isso fortaleceu os movimentos de descolonização, certo? A B fala assim, ela foi rejeitada pelos países participantes da Conferência de Berlim em 1885 por considerarem que privilegiava os interesses britânicos. Errado, por quê? Porque foi justamente a Conferência de Berlim que definiu isso. Não foi rejeitada, se manteve, não foi rejeitada, tá bom? E a D fala assim, foi determinada após negociação entre povos africanos e países europeus durante o Congresso Pan-Africano de Londres em 1890. Gente, Congresso Pan-Africano. Os países africanos, os territórios africanos, tá? As etnias que viviam, não iam aceitar essa dominação. Isso é muito importante que vocês saibam. Um povo não aceita a dominação do outro. Não foi determinado com negociação. Um povo não aceita. Isso foi feito através da base da violência, tá? Imposição cultural, econômica, social e política, tá bom? Beleza, então, vamos para a última aqui, que o vídeo está grandaço, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Última questão. Alemanha agora, ó. Então, todos os alemães dessa época são culpados? Tá falando sobre o período ali da Segunda Guerra Mundial, né? Ou do nazismo, na verdade. Essa pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje. Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães contrários ao nazismo foram perseguidos, isso é verdade, presos em campos de concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava, como muitos outros países da Europa, impregnada de antissemitismo. Ainda que os antissemitas ativos, assassinos, fossem apenas uma minoria. Aqueles ativos mesmo que perseguiam os judeus eram uma minoria. Estima-se hoje que cerca de 100 mil alemães participaram de forma ativa do genocídio, né, do Holocausto. Mas o que dizer dos outros? Os que viram seus vizinhos judeus serem presos ou os que levaram para os trens de deportação? Ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista aos judeus, o texto defende a ideia de que, atenção, os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. B. Esse tema continua presente no debate político alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do genocídio. Não tem fontes que comprovem o Holocausto. C.
Esse tema foi bastante discutido no período do pós-guerra, mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as divergências políticas do país. D. Os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico, pois a maioria da população teve participação direta na ação. E E. Os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia de sobrevivência. Essa aí tem algumas que são bem exageradas, né? Vamos lá. Alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio. Existiam aqueles que apoiavam, aqueles que não apoiavam. O próprio texto diz isso. Mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. Atenção. Tinham aqueles que apoiavam, tinham aqueles que praticavam, e tinham aqueles que não apoiavam, e tinham aqueles que não apoiavam e militavam contra. Aqueles que não apoiavam e eram descobertos, militavam contra ou simplesmente não apoiavam, o próprio texto fala que eles eram perseguidos. Aí tem aqueles que praticaram, 100 mil alemães participaram de forma ativa do genocídio, mas tinham aqueles também que não participaram, tá? A alternativa está falando assim, mas muitos não são todos, mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. Uma dica que eu dou, assim, sabe, que não é uma fonte, que é uma fonte famosa, inclusive, que é uma fonte, de certa forma, histórica, mas que muita gente conhece pelo filme, que é a menina que roubava livros, não, pode ser também, mas o menino do pijama listrado, que quando aquela família, vocês devem ter assistido, logicamente, vai para o interior, viver lá, né, o marido era um nazista e tal, né, do marido da esposa lá e tal, que o filho, né, quando conhece, eu não estou dando spoiler da história, né, mas é que é importante falar isso aqui, quando ele conhece lá o menininho no campo de concentração, do outro lado do muro, do outro lado da grade, ele não sabia o que era aquilo, certo? Muitas pessoas, sabe, foram tolerantes ao que aconteceu, muitas pessoas não sabiam. Então, existe sim de forma diversa. Até mesmo aquela história de que os alemães, muitos deles foram obrigados depois, quando acabou, a enterrar os judeus, sabe? Os soldados americanos e britânicos obrigaram os alemães, falando, mas esses alemães talvez eles não participaram do genocídio, mas eles foram tolerantes, eles sabiam o que estava acontecendo. Pode ser até mesmo por uma questão de não serem perseguidos se eles lutassem contra, mas eles foram tolerantes, é isso que está falando, tá? Vamos ver as outras aqui, ó. A B diz, esse tema continua presente no debate político alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do genocídio. Aí você já corta essa. Não tem fonte que comprova o Holocausto? A C fala, esse tema foi bastante discutido no período pós-guerra, mas hoje é inadequado. Não, os alemães discutem isso. Sabe aquela história que você precisa discutir a história para não cometer os erros, mas você não pode esquecer disso. Você tem que elaborar. A nossa sociedade ela aprende muito com as sociedades passadas. Tá? Os alemães eles discutem o que tem de museu na Alemanha que fala disso, que fala dessa tragédia, desse terrível ocorrido. O que tem de memoriais da Alemanha, sabe? Que falam sobre isso. Tá? Então, não é discutido hoje, é muito discutido. Eles precisam saber, o mundo precisa saber. E eles não fogem disso. Tá? A D diz, os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico, pois a maioria da população teve participação não foi a maioria. O texto fala que foi uma minoria de participação direta, tá? E a E diz, os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia de sobrevivência. Essa aqui também é outra que você fala assim, poxa, estratégia de sobrevivência? Matar cerca de 6 milhões de judeus é estratégia de sobrevivência? Corta também. Fechou? Então é isso, gente. O vídeo ficou bem longo, inclusive, mais do que eu esperava, mas é porque eu queria ver a questão do edital com vocês, ver o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado. Lembrando que agora vocês vão lá pro canal Historizando, da Tati, porque ela está lançando vídeo lá. Muito bacana para vocês terminarem de fazer essa mesma prova com outras questões. Inclusive tem questão de história lá que foi cobrada em inglês, que ela vai fazer lá para vocês. E eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Deixa aí nos comentários e curte, porque ajuda, tá, gente? Ajuda demais. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui! Vejo vocês, hein?